Ao Sabor do Vento e Onda Livre TV. Boa noite. Hoje vou-vos falar de uma cidade não muito distante daquela em que nós vivemos. Vou-vos falar de uma cidade cujas origens remontam ao homem paleolítico. Falo-vos da cidade de Vila Nova de Foscoa. Vila Nova de Foscoa é detentora de um passado histórico de relevo. Recebeu o seu primeiro foral dado por Dom Dinis em 1299. Foral este que foi renovado mais tarde em 1314 pelo mesmo rei. E em 1514 recebe novo foral dado por Dom Manuel I. Neste concelho destacam-se vários monumentos, entre os quais 3 que são monumentos nacionais. E são eles o Castelo de Numão, mandado construir por Dom Afonso Henriques, em 1130, e que se encontra em perfeito estado de conservação. Temos também o Pelourinho Quinhentista, em Vila Nova de Foscoa, e a Igreja Matriz, mandada construir por Dom Manuel I, com a sua belíssima fachada manuelina, e que foi classificada como Património Nacional em 1910. Mas não podemos esquecer que, bem perto, temos o Castelo de Xisto, que foi construído, talvez, nos inícios do século XIII e que remonta à ocupação leonesa na região. Como vos disse, o homem paleolítico está nas raízes de Vila Nova de Foscoa. Com os seus modestos artefactos, deixou bem marcado na dureza do xisto imagens do seu mundo e vivência, fazendo deste local o maior museu de arte rupestre ao ar livre, hoje Património Mundial da Unesco. E para completar ou iniciar uma visita a este impressionante local, impõe-se visitar o Museu do Coa e os passadiços do Coa. Mas não esqueçamos também que Vila Nova de Foscoa possui outro elemento de facto marcante e importante, que é o Alto Douro Vinheteiro, Património da Unesco, que lhe foi concedida em 2001. A vasta região de Mercado do Douro é a mais antiga região vitícola do mundo, regulamentada, note-se. Vila Nova de Foscoa foi elevada à categoria de cidade em 12 de julho de 1997. Fazer uma visita a Vila Nova de Foscoa é redescobrir a história, é sentir o processo milenar que nos mostra o património artístico e cultural, em comunhão com a rusticidade e beleza paisagística que a região em si encerra. Para melhor conhecermos tudo isto e a importância destes 2 patrimónios Unesco na vida das populações desta cidade e aldeias do concelho, convidei a senhora Vereadora da Cultura de Vila Nova de Foscoa, Ana Maria Proença Filipe, a estar presente nesta emissão. Ora bem, apenas uma breve menção ao currículo impressionante da minha convidada. É licenciada em Ciências Históricas, ramo Património, pela Universidade Portucalense Infante Dom Henrique do Porto. Exerceu diversas funções em vários organismos, como Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, nomeadamente no CIPA, Sistema de Informação para o Património, Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, IP. Em 2015, passou para o quadro de pessoal da Direção de Gestão Norte, instituição à qual mantém o vínculo. Desempenhou funções no Departamento de Arquivo e Biblioteca da Casa da Arquitetura, Centro Português de Arquitetura, em regime de contrato de cedência de interesse público, pelo período de 10 anos. Desde dezembro de 2021, é vereadora a tempo inteiro na Câmara Municipal de Foscoa, cabendo-lhe os pelouros da educação, cultura, turismo, saúde e ação social. Senhora Vereadora, muito boa tarde. Olá, muito bem-vinda a esta casa, à Rádio Onda Livre, Onda Livre TV e ao programa Ao Sabor do Vento, aqui na cidade de Macedo de Cavaleiros. Senhora Vereadora, qual é a importância da localização de Vila Nova de Foscoa junto a estes 2 patrimónios Unesco, o Alto Douro Vinheteiro e o Parque Arqueológico do Val do Coa, falando no plano socioeconómico e cultural, e como é que estes 2 patrimónios mudaram a vida das populações
da região de Vila Nova de Foz Coa. Olá, Eduardo. Antes de mais, obrigada pelo convite para vir aqui ao vosso programa. Foi com todo o gosto. E para mim também foi um gosto, é um gosto estar aqui. Para dizer, de facto, Foz Coa goza de uma posição privilegiada pelo facto de ter ali os dois rios, o Rio Douro e o Rio Coa, que lhe conferem paisagens ímpares. E ao mesmo tempo também tivemos esta descoberta fantástica que são o Parque Arqueológico do Vale do Coa, que tem de facto mudado a vida das populações. O Museu do Coa tem registado ano para ano um aumento significativo do número de visitantes e isso é visível não só no museu, mas também na própria cidade, que tem vindo a crescer imenso o número de alojamentos que tem vindo pelo concelho todo a proliferar e que estão, principalmente na época do ano mais alta, estão sempre todos esgotados. Ainda ontem, por exemplo, tivemos na cidade mais de 50 visitantes que estiveram a percorrer todo o centro histórico e esta gente toda tem obviamente passagem pelo Museu do Coa, pelo Parque Arqueológico, de uma forma ou de outra. E Foz Coa, tal como os outros municípios aqui à volta, e quase que o país inteiro goza de um problema que é a falta de gente, e isso, infelizmente, o museu não conseguiu colmatar, continuamos a ter esse tipo de problemas. Todavia, eu acho que veio mudar significativamente, mesmo até a procura, se nós formos ao Museu do Coa durante todos os dias do ano, nós temos sempre gente, quer seja a época alta como a época baixa, muito embora, obviamente, por questões óbvias, a época alta tem sempre muito mais gente. O facto de termos também agora ali os passadiços do Coa, que também é mais um atrativo, que complementa o museu e que traz também muita gente só para fazer os passadiços. Sim, claro. Sim. Sob o ponto de vista cultural, e é neste tema que nos vamos focar essencialmente, como tem sido a evolução da cultura, como é feito o envolvimento das populações, que é uma coisa importantíssima, como é que a autarquia lida com as programações ao longo do ano, as programações que as várias aldeias fazem com as suas associações locais, que muitas vezes projetam no futuro as tradições ancestrais. Como é feita esta interligação? Existe uma boa cooperação entre o município e as associações locais que vão contribuindo para termos uma programação constante ao longo do ano. Todavia, verificámos que, e falo desde o período em que eu cheguei, que a nossa programação que existente no Centro Cultural, por exemplo, havia uma menor adesão das pessoas de que nas restantes programações que se faziam no exterior. Talvez porque, olhando para o Centro Cultural, achem que ainda é um espaço mais elitista. Sentimos essa dificuldade de conseguir cativar as pessoas até ao Centro Cultural. Então achámos que as pessoas, eu defendo, e acho que toda a gente, que de facto a cultura é um alimento para a alma, não é? E a cultura ajuda o espírito crítico, ajuda as pessoas até ficarem melhor a nível de saúde, se calhar precisam menos de ir ao médico depois de assistir a um espetáculo. Então achámos que deveríamos ir nós a ter com as pessoas. E criámos o Coa Culto, que é um programa intenso que se desenvolve durante 2 meses. Este ano contou com a 2ª edição. Durante estes 2 meses nós levamos espetáculos diversificados a todos os lugares do concelho, independentemente do número de pessoas que têm. E recordo-me sempre, na primeira edição, nós levámos uma peça de teatro, a meu ver, fantástica, que foi a Sozinha, a uma aldeinha que tem no máximo 30 habitantes. Quando chegámos, as pessoas notava-se que tinham algumas dificuldades, estavam com dificuldade em se chegar, em sentar. Nós fomos chamando, eu quase que ia batendo de porta em porta, venha ver, e as pessoas diziam, mas eu não gosto. Mas venha ver, experimenta, se não gostar depois sai, mas venha ver. O que é facto é que nós tínhamos à volta de 50 cadeiras, porque era uma sexta-feira, para além das pessoas locais que ali viviam, há sempre muita gente que vem aos fins de semana, esgotámos as cadeiras, todos os balcões à volta estavam cheios, e no final, 2 pessoas de idade, mais de 80 anos, disseram, tragam-nos mais disto, nós adorámos. Claro. Portanto, nós tentámos, o que é que achámos, que isto é importante, é descentralizar a cultura, levar a cultura até às pessoas, democratizá-la, e é isso que nós temos feito, e temos percorrido, e tem sido um sucesso,
porque em cada aldeia onde passamos esgota e Esgota. sempre cheio de gente. Também tem ainda este coaculto tem ainda outra vantagem, que é muita gente, e se calhar aqui também passa isso, as pessoas não conhecem o concelho na totalidade. As pessoas da cidade de Foscoa não conheciam todas as aldeias, e algumas das aldeias, falou há bocadinho no Castelo de Numão, e nós começamos o ano passado, na primeira edição do Coaculto, a fazer a comemoração do Foral do Castelo de Numão, e verificámos que havia muita gente que nunca tinha visitado este símbolo do concelho, que é um castelo fantástico, e muita gente não conhecia. É uma forma também de dar a conhecer a todos os foscoenses o concelho de Foscoa, não é? E eu digo sempre, nós só valorizamos aquilo que conhecemos, e as pessoas, obviamente, que a partir do momento que vão, que conhecem, têm uma outra imagem. E se vier um turista, e é isso que também se pretende-se que Foscoa, e está a ser, um concelho cada vez mais turístico, se alguém se cruzar com um turista, certamente saberá indicar os sítios para visitar. Exatamente. Se não conhecer, não tem essa noção sem dúvida nenhuma. Portanto, eu acho que é assim que envolvem as populações locais. As populações, sim. Dando, de facto, importância à descentralização, não é? Exatamente. Deixa eu ver, antes de falarmos sobre o Coaculto, seria importante vermos as imagens de um dos vídeos que teve a gentileza de nos enviar, que é de facto interessante, e depois abordaríamos mais em detalhe tudo quanto diz respeito ao Coaculto. Eu pedi então à realização para pôr no ar o pequeno vídeo que temos sobre o Coaculto.
uma grande salva de palmas e para o ano cá estaremos. Muito obrigado a todos. De veras interessante este pequeno vídeo sobre o vosso culto. Na agenda cultural deste programa, que acabámos de ver algumas imagens, assume um papel de relevo com variedíssimas iniciativas, sejam elas de cariz eminentemente popular, como vimos, mas também outras de cariz mais erudito, como música de câmara, ópera ou até históricas, que é o caso da comemoração do Funeral de Numão. Quero desenvolver um bocadinho isto. Houve uma coisa que eu achei interessante, que foi a vossa ação Rezas e Benzeduras, de cariz popular, eminentemente popular, não é? Tudo isto insere-se na preservação da tradição e na projeção no futuro para que as novas gerações não se esqueçam do passado. Exatamente. Tem aqui duas vertentes. Primeiro, a tentar levar espetáculos que agradem a todo o tipo de públicos, desde os mais pequeninos até aos mais crescidos, não é? E tentámos criar aqui algumas dinâmicas que agradem a toda a gente. Daí esta programação tem festival para jovens, como com a Summerfest, não é? Que é um festival direcionado mais para os mais jovens. Temos programação também para os mais pequeninos e temos tentado também sempre que haja, quer seja através das peças de teatro, que sejam teatros direcionados para que as pessoas se consigam identificar ali de alguma forma com o tipo. Tivemos, por exemplo, aí de Interioridades, que é uma peça de teatro fantástica que toda a gente adorou porque se revia em todos os textos, em toda a peça de teatro dizia alguma coisa a alguém que estava ali sentado. Houve esse cuidado, não é? Temos tentado ter sempre essa preocupação de conseguir ter uma programação diversificada e abrangente que consiga cativar todos os públicos. E acho que temos conseguido dessa forma. A Rezas e Benzeduras foi um exemplo que não só os mais velhos, mas também os mais novos acharam piada e querem até, inclusivamente já vieram falar que gostavam de pesquisar mais sobre isso e saber mais sobre estas questões. Portanto, e depois aliar sempre o património da freguesia, tentar sempre aliar aquilo que a freguesia tem para nos oferecer em termos de património, como as igrejas, a paisagem, etc., aliar sempre ao culto, porque não temos só locais, temos outras pessoas que também vão e acabam por aproveitar para conhecer o concelho e certamente que irão ficar com vontade de regressar. Não for no próximo culto, há de ser noutra altura do ano para visitar o concelho, certamente. Houve duas coisas que me deixaram muito surpreendido. Foi o facto de ter tido neste programa a realização de música de câmara, sim, em igrejas e ópera. Qual foi a reação das pessoas? Muito boa, mesmo muito sim, boa. Nós temos... É que não podemos esquecer que estamos num meio eminentemente rural, não é? E tentamos sempre levar às igrejas até para... a igreja é o local onde as pessoas normalmente vão, se há alguma coisa que na igreja... acho que a igreja é ao contrário, o centro cultural que acaba por... parece que afasta ali um bocadinho, a igreja tem o oposto, as pessoas gostam de ir e vão. E no final ficam sentadas à espera do género, já acabou. Portanto, muitas delas se calhar nunca tinham ouvido este tipo de música e chegam à conclusão que afinal gostam e estão sempre à espera do próximo ano para voltar a assistir. Claro. E já tem alguma ideia do que vai ser no próximo ano ou ainda é cedo para falar disso? Ainda é um bocadinho cedo para falar, mas sim, haverá certamente uma programação igualmente com qualidade, principalmente, e diversificada, de forma a cativarmos do mesmo modo a população em geral. Eu reparei também que a Câmara de Foscoa tem em complementaridade o programa com o Corredor das Artes. Em que é que consiste este programa? Este programa foi criado pela Rewilding e os municípios que tentou aproximar todos os municípios que estão no COA, que fazem parte ali do parque, e entraram em contacto com os municípios. Nós entramos como parceiros e dando mais um apoio logístico. Neste caso concreto, a programação foi escolhida por eles. Nós demos apoio logístico mas que foi muito interessante e coincidiu com a data que eles tinham escolhido,
coincidiram com o nosso Coaculto e acabámos por incluir no Coaculto. Muito bem. Houve uma coisa que eu reparei e que gostava de me esclarecesse. Esteve patente ao público no Corredor das Artes, não é? No Espaço de Artes do Centro Cultural, uma exposição Celebrar o Douro. Exatamente. Esta exposição inseriu-se na programação geral ou fez parte da celebração do 20º aniversário do Douro Património Mundial? Mundial. Exatamente, foi nesse sentido. Nós, inclusive, estamos a ver uma fotografia do cartaz de divulgação e eu achei interessantíssimo esta iniciativa de celebrar o Douro. A iniciativa foi introduzida efetivamente no Douro, no celebrar o património da humanidade, e que todos os municípios que estão na Cimedouro foram recebendo a exposição e, por acaso, Foscoa coincidiu com este período. E qual foi a reação das pessoas a esta exposição? Foi boa? Foi. Exposições é mais uma questão que funciona, ou seja, está no Centro Cultural e que ainda é preciso trabalhar muito os públicos para conseguirmos ter ali uma adesão maior às exposições. O que acontece, por exemplo, temos agora a decorrer uma exposição que é de uma pessoa de Foscoa, que as pessoas conhecem, e aí a adesão é completamente diferente. Temos tido imensa gente, a abertura foi com muita gente, porque conhecem o trabalho, conhecem a pessoa e isso faz com que vão. O que é mais desconhecido, temos ali alguma dificuldade em ainda conseguir, mas estamos a trabalhar os públicos e vamos continuar a insistir, a trazer boas exposições, e certamente que daqui a uns anos há de ser diferente o cenário, não é? Claro. Sr. Vereador, vamos agora, e antes para terminar a nossa conversa, vamos ver o segundo vídeo que nos mandou. Eu peço à realização o favor de pôr no ar este segundo vídeo sobre o Coaculto.
Muito interessante este vídeo, sobretudo porque gostei muito de ver jovens ainda, digamos, de tenra idade, envolvidos na vossa programação. Isto faz-me lembrar uma conversa que tivemos antes do programa ir para o ar sobre a vossa Academia de Música e a Academia de Teatro. Sim. Planos bons para o futuro, para estas duas instituições? Eu espero que sim. Tem tido muita aceitação por parte dos jovens? Sim, a Academia de Música, nós temos à volta de 80 alunos que estão já vem de algum tempo atrás. Não sei se este ano vai aumentar o número. No teatro, nós não temos uma programação bastante assídua de teatro, a nível de teatro, mas temos um protocolo com a Fil Andorra, o Grupo Fil Andorra, que trazem o teatro à escola. Temos 10 peças de teatro para levar, principalmente no plano de leitura obrigatória, tem sempre uma peça de teatro que vai à escola. E estamos neste momento, a nível das AECs, introduzimos a disciplina de artes performativas para tentar também conseguir cativar aqui algum público para trabalhar a nível do teatro. Que eu acho que é muito importante. É muito importante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o teatro e as artes em geral tornam os alunos muito mais, com mais autoconfiança, sem dúvida. Muito mais à vontade, e eu acho que são disciplinas importantes em qualquer escola. Sem dúvida. Sra. Vereadora, o futuro? O futuro espero que seja ótimo, Sim. Com muita cultura, porque eu acho que a vida sem cultura não faz sentido, não é? Quer seja como cultura, como produto de consumo, como valorização da nossa cultura. É extremamente importante e acho que vamos continuar a apostar porque é esse o caminho. Força. Muito obrigada. Foi um privilégio tê-la aqui no programa Ao Sabor do Vento, da Onda Livre TV e da Rádio Onda Livre. Muito obrigado. Foi um gosto imenso conversar consigo. Seguramente que teremos mais oportunidades de conversar sobre estes temas, também sobre turismo. Seguramente ocasiões não faltarão para isso. Muito obrigada. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigada. Espero que tenham gostado tanto desta emissão como eu gostei. Fiquem bem e muito obrigado por estarem desse lado. Ao Sabor do Vento e Onda Livre TV.